Então, relaxemos o ombro, os braços, as nossas costas, peito, o abdômen, nosso quadril, as pernas e os pés. Que sejamos luz nesse momento. Sintamos uma paz muito grande, como se levitássemos no local onde estamos. Que essa luz cresça e nos envolva, trazendo paz, tranquilidade e afastando as agitações do dia a dia. Continuemos respirando profundamente, soltando o ar devagar. E eu peço que nesse momento vocês se conectem somente com a minha voz, para que possam afastar os pensamentos, as agitações do dia a dia. Respirem fundo, soltem o ar lentamente. Com essa paz, essa serenidade, vamos fazer a prece que o Cristo nos ensinou para darmos sequência à nossa live desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. A leitura dessa noite será do capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai, para que Deus os perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. O perdão das ofensas, instruções dos Espíritos. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as de oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre ao mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, não responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites, perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os tornem vulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele que te perdoar frequentemente, e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar as tuas faltas?
Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos, perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos retribuirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. E para a explicação do Evangelho dessa noite e o passe, eu passo a palavra para José Roberto. Fiquem com Deus, mantenham o pensamento no bem. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos e que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe também. Abençoe a cada um de nós, transformando essa noite numa noite de luz. E faça-se luz neste momento em nossas mentes e em nosso coração. A mensagem do Evangelho veio nos falar em perdão, onde Jesus nos disse que se nós perdoarmos ao nosso próximo, ele chama esse próximo de irmão, porque somos filhos de Deus todos, se nós perdoarmos ao nosso irmão, Deus nos perdoará. E se nós não perdoarmos ao nosso irmão, Deus não nos perdoará. Jesus veio trazer em seu tempo aqui na Terra um ensinamento de verdades. E toda verdade, todo ensinamento, quando ele pertence à lei celestial, à lei divina, ele é um ensinamento eterno. Ele serve para ontem, para hoje e serve para amanhã, porque pertence a Deus. E a lei de Deus, ela desenvolve em nós, mas ela é imutável. Ela depende da nossa criação e do nosso entendimento, depende da nossa observação, do nosso desenvolvimento. Jesus, quando ele nos pede qualquer atributo, qualquer virtude, ele não está, quando ele pede para fazer a caridade para o outro, ou perdoar o outro, ele está falando para a gente ser bonzinho com o outro, mas não é com o outro, é conosco mesmo. E é isso que ele está querendo, tentando nos dizer, que todas as vezes que eu estou perdoando, eu estou sendo perdoado. Todas as vezes que eu estou amando, eu estou sendo amado. E Francisco de Assis também nos traz esse mesmo relato. É dando que se recebe. É perdoando que nós somos perdoados. E assim, Jesus tenta nos mostrar que os maiores beneficiados das nossas virtudes somos nós mesmos. Porque nós vamos receber amor, nós vamos receber misericórdia, nós vamos receber perdão, na medida daquilo em que nós atuamos, do que nós fazemos, do que nós agimos. E o ser humano, ele é passageiro aqui na Terra. E quando fala de perdão, por que nós temos que perdoar? É porque existe divergência, adversidade entre eu e o próximo. E Jesus nos pede para a gente ser mais manso. Jesus nos pede para a gente ser mais pacífico. Ele nos pede para a gente ser mais misericordioso. Ele está tentando nos ajudar, porque a pessoa que não perdoa, que não esquece, que guarda ressentimento, a pessoa egoísta, a pessoa vaidosa, a pessoa que duela com o próximo, essa pessoa traz na mente ligações fortíssimas, com energias pesadas de sofrimento, de misérias, de crimes.
ligações pesadas com o passado, e a gente não desliga do passado, a gente não cresce. Então, uma das premissas básicas para a gente crescer, para a gente desenvolver, é a gente perdoar. É a gente esquecer o sofrimento, as misérias, e criar dentro de nós uma nova esperança, uma esperança na vida futura, uma esperança que nos faz ver a terra com os olhos do céu. Essa fé incondicional que nós temos em Deus, essa esperança incondicional que nós temos em Deus, porque existem muitas moradas na casa do Pai. E sabemos nós, de experiências dos nossos irmãos, de experiências nossas, que quando chegamos na terra, nós vamos sair melhores ou piores, não em bens materiais, mas naquilo que nós vamos levar daqui, nas boas experiências que nós estamos levando aqui, no crescimento que nós tivemos aqui na terra. E essas boas experiências, desenvolvimento de nós mesmos, através do desenvolvimento das virtudes, principalmente em relação ao próximo, que não é relação ao próximo, é relação a nós mesmos. E Jesus nos diz isso. Perdoa para ser perdoado, ama para ser amado. Bate na porta para ela poder abrir, então nós temos que ter uma atitude cristã, uma atitude de fé em Deus, uma atitude de mudança dos nossos velhos hábitos, adquirindo hábitos mais nobres. E essa nobreza de espírito, para a gente atingi-la, Deus colocou no meio do caminho o próximo. Não se vai a Deus se não for através das experiências boas que nós temos com o próximo. Jesus nos pede misericórdia, porque Ele sabe que nós precisamos de misericórdia. Jesus nos pede perdão, porque Ele sabe que nós precisamos de perdão. Jesus nos pede amor, porque Ele sabe que nós somos carentes de amor dentro de nós. Jesus sabe tudo isso. E por isso Ele quer varrer dos nossos corações as nossas vaidades, as nossas guerrilhas, os nossos egoísmos, e que cada um, através da sua própria experiência, faça a sua caminhada para a luz. Desligando do passado, nós estamos caminhando para o futuro. E nós temos que caminhar para esse futuro, para nós não termos que voltar aqui na Terra de novamente, nas mesmas experiências de egoísmo, de vaidade, de prepotência, de duelo, de briga, de adversidade em que nós vivemos agora. Muitas das vezes, nós entramos em duelo com a gente mesmo. Por isso que Jesus pede brandura de nós, porque nós temos que colocar a primeira brandura em nós, para depois de cultivar dessa brandura, nós refleti-la no próximo. Jesus nos coloca neste momento, através do perdão, Ele nos coloca uma luz para que a gente possa repensar a nossa vida, para que a gente possa alumiar o nosso caminho e seguir uma rota diferente, nos afastando das nossas velhas rabugices, adquirindo virtudes boas, virtudes nobres. E quando nós adquirimos virtudes, nós melhoramos o nosso quadro espiritual. Nós começamos a emitir luzes, a nossa aura se contorna de anéis brilhantes e nós caminhamos para o caminho da santificação. Santificação porque nós nos aproximamos mais de Deus. Santificação porque aproximando de Deus significa que nós já aproximamos do próximo. E com isso nós ganhamos uma sintonia
com os bons espíritos, e isso facilita a nossa caminhada aqui na Terra. Jesus nos disse que com Ele o jugo é mais suave, porque nós temos luzes, nós flutuamos nessa luz, e o fardo se torna bem mais leve, porque essa luz que nós nos adquirimos, que nós desenvolvemos em nós, ela torna a nossa caminhada mais tranquila, porque nós temos fé, nós temos esperança, e sabemos que nós estamos conectados com um canal de luz, um canal de energia que nos fortifica e nos cura. E quando nós vamos obter a cura, nós temos que estar conectados com esse canal superior. Mas para fazer essa sintonia, nós precisamos de mudar as nossas atitudes. Não atitude de momento, mas atitude do dia a dia. Sejamos brandos e pacíficos, sejamos misericordiosos. E neste momento, é um momento de cura espiritual, onde os Espíritos de Deus vêm nos ajudar. Então nós precisamos de estarmos conectados com esses irmãos do astral. É por isso que no início do trabalho pede-se para desligar de todo incômodo, porque qualquer incômodo atrapalha o pensamento. E o nosso pensamento, para estar conectado, ele tem que estar focado. Então nós temos que eliminar tudo que nos atrapalha, buscar dentro de nós a fé máxima, mesmo que seja pequena, mas que seja o nosso máximo. Buscar dentro de nós a nossa esperança máxima, mesmo que seja pequena, ela consegue nos conectar com o astral superior. Então relaxe seu corpo, respire com bastante tranquilidade, porque neste momento, com a sua fé, com a sua esperança, você está respirando a luz que vem do alto. Respire essa luz com muita intensidade, com muita fé, com muita esperança. Respire saúde, e seu corpo nesse momento recebe uma limpeza espiritual. Essa luz que vem do alto é a luz de Deus. É a luz de Deus trazida pelos emissários do bem, aos quais nós estamos procurando nos conectar no dia a dia através do bem que nós fazemos. Nós estamos processando essa conexão com a luz da espiritualidade. Que essa luz, neste momento, adentre o seu corpo pelo seu chakra coronário e faça uma varredura da sua cabeça, garganta, do seu tórax, do seu abdômen, das suas pernas, dos seus pés, fazendo uma limpeza, retirando toda a enfermidade, retirando todo o fluido pesado, retirando toda a larva astral trazida pelos nossos pensamentos, às vezes de tristeza, pelos nossos pensamentos de revolta, pelos nossos pensamentos de medo. E com Deus nós não precisamos temer, porque nós somos filhos de Deus e Ele nos protege. Nós estamos aqui no mundo de Deus e esse mundo foi nos deixado como um presente para que com a nossa fé, com a nossa esperança, nós possamos transformar esse mundo em um mundo melhor, em um mundo mais fraterno. O mundo evolui de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, para um mundo mais evoluído, à medida que o homem evolui. Então a evolução do planeta está em nossas mãos. Vamos fazer a nossa parte. E em nome de Deus e de Jesus Cristo, sejam afastadas as enfermidades, sejam afastados os medos, as nossas intranquilidades sejam afastadas e que nós possamos ter uma coragem nova
para enfrentarmos as lutas, as experiências novas do dia a dia que sempre surgem e nós temos que estarmos preparados. Porque a vida aqui na Terra é uma experiência de crescimento, uma experiência de evolução. Mentalize com seu pensamento, com toda força, nesse momento, essa luz para que a possa te curar. E receba neste momento a ajuda da espiritualidade como uma lupa gigante convergindo a luz de Deus para este órgão seu que necessita de tratamento. E sejam queimadas enfermidades. E que o fogo do Espírito Santo afaste todo o magnetismo negativo, afaste todo o mal. E mentalize agora o seu copo de água. E como Jesus, nas bodas de Canaã, transformou a água em vinho, neste momento nós pedimos aos bons espíritos, aos emissários de Deus, que transforme a sua água em medicamento. Estenda a sua mão direita sobre o seu copo de água, e enquanto nós vamos orando, a sua água irá se transformando no medicamento que você precisa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que as bênçãos da espiritualidade vertam sobre cada um. E esteja neste momento fluidificada essa água. Agradecemos aos espíritos que cuidam e zelam desse lar. Agradecemos aos espíritos que cuidam e zelam das pessoas que se aconchegam desse lar com a fé e a esperança do tratamento espiritual. O nosso muito obrigado de coração ao nosso irmão mentor dessa casa, Jesus Gonçalves, ao nosso querido José Grosso, a nossa querida Sheila, ao nosso irmão Bezerra de Menezes. E pedimos as bênçãos de toda essa equipe médica e espiritual, de trabalhadores, de guardiões. Agradecemos a todos vocês e nos sentimos felizes e gratos por tanta ajuda que muitas das vezes nós não merecemos. Abençoa-nos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e também o Espírito Santo. Graças a Deus e uma boa noite para cada um de nós. E que assim seja.